A ciência não é capaz de explicar todos os fenômenos que levam ao surgimento da vida. A ciência não dá conta. Por isso, esse tema ninguém explica a Deus. Tentar imaginar que o universo inteiro está sobre as mãos do Criador. Hein, filho? Filho, tentar imaginar que tem um Deus olhando por você agora. Sabe o que a filosofia diz? Nós não conseguimos nem sequer imaginar quem é Deus, porque nós somos tão limitados que a nossa razão, ela tem um limite de tempo e espaço. Tudo aquilo que foge à capacidade de tempo e espaço, foge à sua compreensão. Você vai dizer: padre, para mim tudo tem que ter um começo e um fim. Eu não consigo imaginar que o universo não tem fim. Você não vai entender, porque a tua razão tem um limite de tempo e espaço. E nós cremos num Deus que Ele é infinito, Ele é onipotente, é onisciente, Ele é alfa e ômega, Ele está além da razão humana. Você está entendendo? A ciência não dá conta de entender o universo, a infinitude do universo. Como é que você pode explicar o movimento das galáxias? Como que você pode explicar a própria natureza? Tudo tem o seu lugar, tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê. Como que você consegue explicar tudo aquilo que existe? Os átomos. É porque nós estamos debaixo de um mistério. Mas hoje o Senhor tocava muito forte no meu coração de falar sobre isso com você, filho, porque nós corremos o risco de acharmos que, pelo fato de nós sermos tão pequenos diante de uma imensidão dessa, é como se você estivesse esquecido no mundo. Todas as religiões acreditam num ser supremo, todas. A diferença é que nós cremos numa religião que acredita que esse ser supremo já se revelou. Esse ser supremo já se revelou na história e ele continua se revelando. E hoje eu vou falar para você de 3 características que revelam a existência de Deus. 3. Abra a tua Bíblia lá em Gálatas 4, versículo 4. Olha que diz a palavra: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a sua adoção. O Senhor está dizendo que na plenitude dos tempos. O que significa a plenitude dos tempos? É que Deus vai se revelando na história. Olha aqui para mim. Deus se revela através de Noé, de Abraão, de Moisés. Tem as alianças do Antigo Testamento. Mas na plenitude dos tempos significa Deus se revela de forma plena, total, em Jesus. Então, você já ouviu falar de Jesus, sim ou não? Você tem Jesus como Senhor da sua vida, sim ou não? Sim. Jesus já se revelou através dele. E deixa eu perguntar para você: como que nós podemos explicar a Deus? Você consegue explicar a Deus pela razão? Você consegue explicar a Deus de uma forma científica? Ora, se nem a ciência consegue explicar Deus, quem somos nós, né? A igreja diz assim que fé e razão devem caminhar juntas. Existe um documento da igreja chamado Fide et Ratio. Fide et Ratio significa fé e razão caminham juntas, porque não basta só crer, você tem que procurar entender também. Então fé e razão caminham juntas. E quando a gente olha a vida de Jesus, a gente consegue compreender que o nosso Deus, por exemplo, é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Não precisa abrir, eu tenho marcado aqui.
1 João 4,8 diz assim: só não ama quem não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí eu pergunto para você, como que Deus se revela sendo amor? Como que Deus concretamente provou que é amor? Através de Jesus Cristo. Jesus, Ele amou até mesmo as pessoas que não mereciam. Jesus foi contra uma lei estabelecida. Jesus amou ao extremo. Amou uma mulher que tinha sido pego em adultério. Ele amou. Ele comia com os pecadores. Ele ia atrás dos leprosos. O nosso Deus se fez homem, viveu entre nós. A religião cristã é a única religião que revela essa verdade. Deus já se manifestou entre nós, Deus já se revelou entre nós. Nós conhecemos a Deus. Ei, eu estou falando de uma forma concreta de acreditarmos aqui em Deus. E preste atenção no que o Padre vai dizer. Nós cremos num Deus que deu vida a um corpo extinto, que não tinha mais vida. Quem já ouviu falar da ressurreição de Lázaro? Capítulo 11 de São João. Logo após ele dizer, no versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele ressuscita Lázaro, para provar para mim e para você que o nosso Deus, Ele é capaz de ressuscitar. Filho, quando você morrer, você vai ressuscitar. E o Senhor provou isso. Como que Ele provou? Através de um ser humano chamado Jesus Cristo. Ele ressuscitou mortos. Nós queremos num Deus que deu luz a um cego, que fez um cego enxergar. João 9, a partir do versículo 1. Jesus fez um cego enxergar, porque o nosso Deus se revelou plenamente através desse homem chamado Jesus. Ele mudou a água em vinho. João 2:1 seguintes, no milagre de bodas de Caná da Galileia. Então, nós cremos num Deus que já se revelou. E depois, o próprio São Paulo vai dizer, ele não só disse, mas provou, porque ele veio ao mundo e depois de 3 dias da sua morte, ele ressuscitou. Padre, mas é verdade que Jesus ressuscitou? Será se ele ressuscitou mesmo? Nós estamos diante aqui da palavra de Deus, e a palavra de Deus é um documento para cada um de nós. Isso daqui é uma prova de que de fato, todo fato que está escrito aqui, comprovado por muitas pessoas, aconteceu na história. A palavra está dizendo que Jesus apareceu ressuscitado diante de muitas pessoas. Ouça isso daqui, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 3. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firme, advertimos, por ele sereis salvos, e se o colocardes em prática, como vos preguei, de outra forma, em vão seria a nossa fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado, ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. E agora olha isso aqui no versículo 5 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Apareceu a Cefas, em seguida aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Mais de 500 irmãos reunidos viram Jesus ressuscitado. De fato, ele ressuscitou. E tem gente que ainda diz assim: como que eu vou acreditar na vida eterna? Como que eu vou acreditar na palavra de Deus? Ninguém morreu e ressuscitou para dizer que existe vida eterna. Que mentira esfarrapada, né? Como que ninguém morreu e ressuscitou, se nós estamos vendo que mais de 500 pessoas comprovaram a ressurreição de Jesus? Filha, eu não consigo explicar Deus para você, mas eu posso dizer que Deus já se revelou, e Deus já provou a sua existência. E eu desafio qualquer pagão, qualquer um que se diz ateu, a me responder
Como que nós podemos dizer que Deus não existe diante de uma prova dessa, diante de um documento como esse? Mais de 500 pessoas comprovaram o homem ressuscitado. Só pelo fato de eu nunca ter visto Deus, isso significa que Deus não existe? Seria um absurdo. Existe uma lógica interna que comprova a existência de Deus. Às vezes a gente é tão ingênuo, né, gente? Tão ingênuo. Agora, veja que o catecismo da Igreja Católica diz assim: quando professamos a nossa fé, começamos por dizer creio em Deus. Catecismo número 26. Quer dizer, a fé é a virtude teologal que comprova a existência de Deus, não do ponto de vista científico, mas, filho, antes de você comprovar a existência de Deus, você precisa sentir. Quer dizer, a fé vem antes do comprovar. A fé vem antes. Você crê em Deus, sim ou não? Sim. Primeiro, a prova da existência de Deus para nós cristãos é Jesus Cristo, que veio ao mundo, fez milagres, ressuscitou mortos e viveu aquilo que Deus disse que ele é. Segunda prova da existência de Deus: Deus se revelou através da criação. Preste atenção no que o padre vai dizer. Gente, o nosso universo é incrível. O nosso universo é incrível. O movimento das galáxias, a composição dos átomos, a natureza, tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus se manifesta sobretudo na criação. Romanos 1:20. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Romanos capítulo 1, versículo 20 significa: basta você olhar para a criação e você vai perceber que pela infinitude do universo, pela perfeição das coisas, não tem como você dizer que não tem alguém regindo isso, porque é tudo perfeito. Só para você ter uma ideia, o planeta Terra, ele está numa distância do Sol exata para que haja vida. Se nós estivéssemos mais próximos do Sol, nós queimaríamos, e muito distante do Sol, a gente morreria de frio. Você está entendendo que isso daqui não é por acaso? Tudo existe um porquê. O planeta Terra, aonde Jesus veio manifestar o projeto de Deus, Jesus se revelou aonde? No planeta Terra. Os outros planetas, algumas pessoas até perguntam assim: padre, o senhor acha que há vida em outros planetas? Eu até digo, pode ser que haja, mas a minha Bíblia diz que foi no planeta Terra que houve a encarnação. Se fosse comprovado vida em outro planeta, a gente teria que entender, a teologia teria que entender, será se Deus se revelou lá também? Eu sei que no nosso planeta ele se revelou. Aqui Deus veio, aqui Deus se fez homem, aqui Deus veio contar para a gente o porquê que ele fez tudo isso. Ô religião abençoada, né, gente? Aonde Deus veio se revelar e mostrou quem ele é. E Deus se revela através da natureza. Dr. Marcelo Mello, ele fez um livro muito bonito que ele fala sobre o milagre da vida. Eu estava lendo esse livro e ele diz assim, era uma pessoa que, presta atenção, uma pessoa que não conseguia acreditar em Deus, mas quando ele começa a olhar sobre o milagre da vida, eu estou na terceira manifestação de Deus aqui, que é o milagre da vida. Ele fala assim que, entendendo a vida, como é que através do espermatozoide ali, quando há a fecundação, o embrião humano como se forma, no útero da mulher, como que a vida vai se desenvolvendo, ele consegue chegar a Deus pelo milagre da vida. Por isso eu digo assim para você, filho, ninguém explica Deus, mas pela fé e pela razão, a gente consegue entender que Jesus Cristo revelou quem é Deus. Pela fé e pela razão, a gente consegue entender que Deus, ele
ele demonstra quem ele é através da natureza, através do universo e depois através do milagre da vida. Põe a mão aqui no teu coração, puxe bem o ar assim, solte. Você já percebeu que esse coração ele bate 24 horas? Ele não para de bater. E quando ele parar de bater, significa que você encerrou um ciclo, né? Mas você tem o dom da vida. Sabe que você é uma criatura de Deus, amada por Deus, diz a palavra. Você existe nesse universo, você tem um porquê estar aqui, filho. Esse Deus que criou tudo isso, Ele te ama com amor infinito. E Ele quer que você continue existindo. Você tem uma missão aqui nessa terra ainda. E sobretudo de mostrar para muitas pessoas que estão descrentes por causa do sofrimento, de que Deus existe. E que a gente é tão pequeno para entender algumas coisas. Eu poderia continuar essa pregação tentando entender o porquê do sofrimento, qual o sentido, qual o ressignificado que Deus dá para o sofrimento. Tudo a gente entende em Deus. Obrigado, Senhor, por essa pregação. Obrigado, Senhor, por esse entendimento.